Bom dia, meus alunos. Hoje nós vamos falar sobre o que foi no recadinho para vocês na agenda. Nós vamos falar hoje sobre população mundial. Nós vamos falar sobre a população mundial. No livro de vocês, na página 150 do livro didático. Então, pegando o livro, acompanhando a aula com o livro em mãos, certo? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Empolgação. Vamos lá. Eu espero que vocês estejam todos bem, com a graça de Deus. E acompanhando sempre a aula com o livro. É muito importante. Então, nós vamos falar hoje sobre a população mundial. Primeiramente, nós vamos entender o que é população. Nós vamos entender o que é população, meus amores. A população é o quê? É um conjunto de habitantes de um território, de um país, de uma região, de uma cidade. Esse é o conceito de população. Então, quando nós falamos em população, é um conjunto de quê? De habitantes de um território, de um país, de uma região, de uma cidade, de um município. Então, esse é o conceito de população. No livrinho de vocês, na página 150, vocês peguem o lápis e marquem aí no livrinho de vocês o que é população. É um conjunto de pessoas que vive em um determinado território. Seu estudo é realizado através de contagens periódicas dos habitantes, que recebe o nome de quê? De censo. Quando nós falamos no censo, nós estamos falando da contagem da população. Nós temos a população absoluta, que se refere ao número total de habitantes de uma determinada área, e população relativa, que é igual à densidade demográfica. No livrinho de vocês, marque no livrinho de vocês, na página 150. A população brasileira é de 190.732.694 pessoas. A população brasileira cresceu 12,3% em média em uma década. Hoje, 84% da população vive na área urbana. Por quê, meus amores? Vocês lembram que nós já falamos sobre o êxodo rural. Então, a população brasileira atualmente, a maior parte dela vive na área urbana. A população vive na área urbana. Nós temos a região sudeste, continua sendo a população mais... A região sudeste, ela continua sendo a mais populosa do Brasil. É a região mais populosa do Brasil. A região sudeste, que pega aquele estado ali, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, que são os 4 estados da região sudeste. É a região mais populosa. O índice de crescimento da população brasileira está em queda. Por quê? Por quê, tia? Porque está em queda? Porque nós vimos que a população, as mulheres estão diminuindo a quantidade de filhos. Está havendo mais um planejamento familiar. As mulheres estão deixando de ter menos... As mulheres estão deixando de ter mais filhos. Hoje atualmente, as mulheres têm 1, 2 filhos por família. Casos só tem 1 ou 2 filhos. Então, elas passaram a ter menos filhos. O conceito
populacionais. Populoso é o número total de habitantes de um território. É o número absoluto de pessoas. Então, populoso é o número total de habitantes de um território. É o número absoluto de pessoas. Na página 150, que a tia pediu para você marcar, tem aí, ó, população absoluta. Povoado é a densidade demográfica. É a relação do número de habitantes por quilômetro quadrado, que é a população relativa. Nós estamos falando de povoado, é a densidade demográfica. A população cresce por 2 processos. Quais são esses 2 processos, tia? É as migrações, que acontece com frequência, que as pessoas saem de um país para outro, morar em outro país, ou de uma região para outra, que é o número de pessoas que entram e saem do território. O número de nascimento e o número de nascidos e mortos, que é natalidade e mortalidade. Então, são esses 2 processos. Migrações, que acontecem entre um país e outro, de um país para o outro, de um território para o outro, e os nascidos vivos ou mortos. Nós temos os indicadores sociais, que são indicadores sociais. A taxa de natalidade, taxa de mortalidade e taxa de crescimento vegetativo. Esses são indicadores sociais. Quando nós falamos de indicadores sociais, nós estamos falando de taxa de natalidade, taxa de mortalidade e taxa de crescimento vegetativo. Taxa de natalidade, número de nascidos ocorridos durante um ano. Então, durante aquele ano, o número de nascidos ocorrido durante aquele ano, que é a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade é o número de óbitos ocorrido durante um ano. Crescimento vegetativo é a diferença entre o número de nascidos e mortos. Então, crescimento vegetativo, meus amores, é a diferença entre essa taxa de natalidade e essa mortalidade. Você, ó, essas duas aqui, taxazinha, é a diferença entre essas duas taxas, natalidade e mortalidade. E nós encontramos o crescimento vegetativo. Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Qual é a idade que das mulheres reproduzir? De 15 a 49 anos. Nós temos também a expectativa de vida, que é a média de anos de vida de uma pessoa em determinado país. E a taxa de analfabetismo. Essas são o que nós estamos falando? De indicadores sociais. Os indicadores sociais, ó. 1, 2, 3, 4, que é a fecundidade, 5, a expectativa de vida, e taxa de analfabetismo, que corresponde ao percentual de pessoas que não sabem ler e nem escrever. Os fatores que influenciam o decréscimo da taxa de natalidade é a industrialização, inserção da mulher no mercado de trabalho, a urbanização e os métodos anticonceptivos. Que você vai observar aí na página 151, que são esses fatores. Que você pode observar esses fatores que influenciam o decréscimo da taxa de natalidade. Decréscimo é a diminuição, meu amor, que acontece. A escolaridade, a industrialização, a urbanização,
Quanto mais um país bem estruturado, bem desenvolvido, você pode observar, menos filhos as mulheres vão ter. Porque tem mais esclarecimentos, mais conhecimento. Quanto mais temos conhecimento, menos filhos nós queremos colocar no mundo. Então, nós temos a necessidade de trabalhar, faz com que a mulher não tenha mesmo a disponibilidade para as tarefas domésticas e para cuidar de seus filhos. Então, a necessidade da mulher no mercado de trabalho, da mulher trabalhar, ela deixa um pouco de lado a maternidade, essa responsabilidade para as tarefas domésticas. Os fatores de redução da mortalidade é a revolução industrial, melhorias sanitárias, a queda da mortalidade infantil e a urbanização. Então, se você observar, quanto mais instruída a mulher for, mais conhecimento ela tiver, menos filho ela vai querer ter, porque ela não tem a disponibilidade, a dedicação à maternidade, e sim a dedicação ao seu trabalho. Correção da nossa atividade, meus amores, na página 147 a 149 do livro didático. Então, vocês pegam o livro e confiram direitinho se está tudo certo, a respostinha de vocês, e corrijam a sua atividade, tá bom?